Você já se perguntou se a guerra entre Israel e Irã fazem parte do cumprimento de profecias? Será que a entrada dos Estados Unidos tornará esse conflito mundial? As profecias falam de dores de parto. Será que estamos vendo as dores de parto se intensificando diante dos nossos olhos? Teologia Cristã em Detalhes, por Sérgio Tavares. Inscreva-se no canal. E Jesus falou em Mateus 24, versículos de 6 a 8 e também nos demais evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Jesus disse o seguinte a respeito desses tempos em que estamos vivendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Essa frase, princípio das dores, é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo nos dias atuais e também entendermos as profecias. Elas acontecem dessa forma, aumentando de intensidade com o passar dos tempos, conforme as dores de parto. Bem, e em Apocalipse, capítulo 6, especialmente no versículos 3 e 4, Jesus fala para João, trazendo do livro da Revelação, o cavalo vermelho. Ele diz o seguinte no segundo selo: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo vermelho traz o seu cavaleiro com uma grande espada, com a missão de acabar com a paz na terra. A falsa paz trazida pelo primeiro cavaleiro. Será que o primeiro cavaleiro, o anticristo, já está na terra nos dias atuais? Bem, mas a guerra sempre aconteceu, mas vai aumentando de intensidade com o passar dos tempos. Esses são sinais da presença que nós vemos hoje. O conflito entre Israel e Irã, o conflito entre Rússia e Ucrânia, são sinais proféticos de cumprimento das Escrituras nos dias atuais, que vão aumentando de intensidade com o passar do tempo. Portanto, o vermelho representa o sangue, a espada, a guerra. E nós podemos observar hoje sinais da presença desse cavaleiro diante dos nossos olhos. A profecia de Ezequiel 38 fala da profecia de Gog e Magog, e diz o seguinte, o versículo 1 e 2: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Essa profecia traz a revelação de uma guerra ou um conflito que haverá no final dos tempos, nos últimos dias, de inimigos do norte que vão se levantar contra Israel. Dentre esses inimigos, que nós podemos hoje reconhecer, por exemplo, o Irã, que eram os persas, e também a Rússia e a Turquia. Será que nós podemos ver sinais de cumprimento proféticos dessa profecia de Gog e Magog nos dias atuais? Será que o cavalo vermelho já está presente, atuando na terra? Hoje podemos observar sinais de cumprimentos das profecias pelo mundo. Já vivemos os últimos dias, como diz o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Podemos observar guerras ocorrendo pelo mundo, como por exemplo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora nesse momento intensamente ocorrendo a guerra de Israel contra o Irã, especialmente agora com a entrada dos Estados Unidos, destruindo as usinas nucleares que haviam ali no Irã. Será que esse conflito vai se tornar um conflito global? O que podemos esperar desse conflito? Ezequiel profetizou há 2.500 anos a guerra de Gog e Magog, em que inimigos do norte se levantariam contra Israel. Muitos interpretam que essa profecia só vai se cumprir depois do milênio, mas nós precisamos interpretar como Jesus disse. O princípio das dores é a palavra-chave. As profecias ocorrem de acordo com a intensidade das dores de parto. Precisamos entender isso para saber que elas possuem duplo cumprimento, triplo cumprimento e às vezes até mais cumprimentos ao longo da história. Portanto, hoje sim, está ocorrendo sinais de Gog e Magog, sinais da presença do cavalo vermelho. Guerras e rumores de guerras estão ocorrendo pelo mundo. Teologia Cristã em Detalhes, por Sérgio Tavares.
Inscreva-se no canal.